Bom dia, mais uma segunda-feira. Eu amo segundas-feiras. Hoje a gente vai encerrar, a Márcia cedeu mais uma segunda para eu poder concluir a ideia da inteligência positiva, mas antes da gente conversar, Márcia, você faz a oração? Sim, querido e amado Pai Celestial, somos imensamente gratos por mais esse dia, pelo despertar, a saúde, a família, por podermos estar aqui compartilhando dessa aula, desse encontro, que o Senhor possa capacitar cada uma para compreender e colocar em prática para ter uma vida melhor e mais saudável. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco nesse dia, nos trazendo paz, luz, amor e tudo aquilo que necessitamos. E é isso que pedimos e agradecemos em nome do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Legal. Então, vamos falar um pouquinho. Eu vou abrir, eu gosto de fazer com condução, e vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Então, a gente falou no encontro passado, nós falamos a respeito da inteligência negativa, né? Foi assim que eu chamei. Ué, aqui? Não? Não. E agora? E aí, o que que eu acho legal da gente avaliar? Depois que a gente entende a inteligência negativa, a gente consegue identificar os ralos, né? Aonde que a gente está perdendo energia, força de ação, enfim. E aí, não só identificar é algo importante, como a gente precisa saber como resolver, né? Eu preparei para vocês aqui um esboço da visão positiva, se eu conseguir mostrar, né? Aqui. Hum, não sei como volta. Alguém sabe como volta? Aí, mais fácil do que parecia. Então vamos lá. No sábio, a gente vai descobrir 5 facetas, 5 caminhos através do sábio que precisa ser ativado para que a gente consiga sair dessa inteligência negativa, sair dessa linha da falta, né, para a abundância. Então, primeiro vai ser empatia, depois a faceta do explore, depois o inove, o navegue e o ative. A gente vai falar rapidinho de cada uma. E o nosso jejum da semana vai ser trabalhar o sábio. Então você vai escolher, já vou dizer para você já ir se preparando, tá? Um dia por semana você vai escolher um sábio, vai focar nele, vai trazer ele à tona durante todo o dia, para que você consiga criar essa consciência. Quando a gente fala de empatia, a gente fala, lembra daquela aula maravilhosa da Márcia, quando ela fala sobre a importância da presença? Quando a gente trabalha a presença, a gente se coloca ativo no dia. A gente se coloca agente transformador do nosso dia, não passivo, ativo. Com a consciência ativada, com essa capacidade da presença que a Márcia já nos trouxe, a gente consegue perceber quando através desse olhar da empatia, né?
Então, significa o quê? Quando você vai lidar com uma situação, você vai ter um olhar de apreciação, de compaixão com a pessoa que está compartilhando contigo essa vivência, de entender as circunstâncias, né, de não julgar imediatamente, de se colocar num movimento curativo. A empatia, é a gente se colocar no lugar do outro, né? Então, quando a gente consegue ter um olhar de empatia, naturalmente a gente não vai cair no julgamento. Uma das facetas mais fortes contra o sabotador crítico é a empatia. Porque o crítico, quando ele está na falta, avaliando, na ilusão de que ele vai tirar o melhor resultado por conta dessa exigência, a empatia vem no acolhimento dessa pessoa. Então, vamos dizer que você está numa relação onde existe essa falta da outra parte. Ao invés de recriminar e de julgar e de condenar, a gente vai fazer esse acolhimento para entender o que será que aconteceu. Por que será que ela está desse jeito? Por que que ela está reagindo dessa forma? Lembra quando a gente falou da questão do... A gente até conversou na reunião, na segunda reunião de quarta-feira, como é cansativo quando a gente trabalha a presença? É cansativo, porque esse estado de estar prestando atenção o tempo todo chega a cansar fisicamente. Para ter essa evolução, para a gente conseguir chegar... Lá em janeiro a gente também aprendeu sobre hábitos, lembra? É o mesmo trabalho. Para a gente poder implementar o sábio como habitual, como rotina, a gente precisa exercitar. Vai chegar um momento que não vai gastar tanta energia. Então, dentro desse exercício, você vai se colocar no lugar da pessoa. Dentro da empatia, vamos conversar um pouquinho. Dentro dessa visão de empatia, como que vocês conseguem identificar, dentro da rotina de vocês e da dinâmica de vocês, possibilidades de trabalhar essa empatia? Márcia, conta pra gente. O que que tu entende dentro da tua rotina? Como que tu pode, por exemplo, trabalhar a empatia hoje? Peraí, tu tá sem som. Então, na minha rotina, eu sempre vejo uma forma de ajudar as pessoas. Pequenas coisas, às vezes abrir uma porta de elevador, segurar uma porta de entrada e conversar com as pessoas, não só dar bom dia, mas conversar com as pessoas, dar um pouco mais do que o bom dia. Então, eu faço esse exercício no prédio, sempre eu encontro alguém, eu cumprimento, pergunto, olho para ela e vejo alguma coisa que eu posso ajudar. Pequenas coisas, mas eu paro e não falo só bom dia, eu falo bom dia, tudo bem? Alguma coisa, sempre complemento, pergunto do dia dela para ir trazendo essa empatia. Sempre, em qualquer lugar, né? Mas morando em prédio agora, eu tenho praticado isso. E apesar de ser moradora nova, as pessoas já me conhecem pelo nome. Portaria, zelador. Então já me chamam pelo nome. Então, por quê? Porque eu procuro sempre trazer empatia para eles, parar um pouco do meu tempo e dedicar para eles. Um pouquinho a mais do que só um simples bom dia. Eu faço isso. É dessa forma, assim, principalmente com as pessoas que eu não conheço, né? Porque acho que com as que a gente conhece, isso quase é uma obrigação. Mas com que essa gente não conhece, a gente precisa se esforçar para fazer isso, né? Eu faço isso, dessa forma. Maravilhoso. A empatia, tu vê, é uma... A gente está falando de mudança de mindset, né?
A empatia nos coloca a ter intenção de mudar a forma de agir. Esse é o nosso objetivo na evolução. Não tem como a gente crescer e mudar se a gente não mudar a forma de agir aqui e ali. Então, veja, né? É um investimento de tempo na vida de outra pessoa. É um investimento de tempo. E a gente é chamado para fazer isso, né? Investir o nosso tempo na vida de outra pessoa. Parece pequeno, mas não é. Uma das coisas que a Márcia disse que eu acho legal a gente ressaltar é que, a partir do momento que a gente passa a perceber a existência do outro na nossa vida, que é dedicar tempo a ela e querer de verdade, genuinamente saber sobre ela, a gente passa a existir na vida dessa pessoa. Então, isso é muito mágico. A gente falou sobre presença, a gente falou sobre hábito, a gente falou sobre marca pessoal, lembra? Quando a gente fala de marca pessoal, a gente fala de impacto na vida das pessoas. Às vezes não precisa salvar a vida de ninguém, às vezes só dedicar tempo, olhar no olho, perceber aquele ser humano, cria um canal, sabe? Obrigada, Márcia, maravilhoso. E aí, dentro desse exercício, eu vou sugerir para vocês qual que é o exercício para a gente ativar o sábio dentro da gente. Como que a gente faz para ativar? Não é só querer. Aí a gente tem a sugestão de visualizar a outra pessoa. Vamos começar assim, ó. Por exemplo, um jeito muito fácil de exercitar, muito bom de exercitar o sábio é pegar uma pessoa, por exemplo, que tu tá em conflito, certo? Porque uma pessoa que não te fere, não te incomoda, não é desafiadora para ti, é mais fácil, né? Mas, por exemplo, para a gente poder ter um trabalho visual muito mais rápido de percepção de evolução de resultado, é pegar uma pessoa que tu tem dificuldade de lidar, que te irrita, que te incomoda, ou alguém que tu tem talvez uma mágoa genuína, é pegar essa pessoa, visualizar ela como uma criança. Ou seja, tu vai desarmar aquela pessoa, porque geralmente a gente se defende, né? Não porque ela é arrogante, porque ela é não sei o que lá, porque ela mente, porque ela, né? Desarma, veja ela como criança, entenda que ela é um ser humano e que ela passou por coisas que você talvez não saiba e que ela reagiu emocionalmente de forma que ela pôde reagir dentro daquelas circunstâncias e que ela terminou sendo daquele jeito que você está julgando, assim com todo carinho, tô falando. Quando você coloca outra pessoa como criança, a gente não tem coragem, é muito, cara, você tem que estar muito desequilibrado para meter a mão numa criança, de bater numa criança, né? Emocionalmente desequilibrado num momento de rompante. Então, a gente diminui a nossa agressividade. Ao perceber o outro como uma criança, colocar ela no modo de ingenuidade e de qual que é a palavra? Não é fraqueza, é vulnerabilidade. Quando você percebe o outro como criança, você consegue trazer a empatia e a possibilidade de acolher essa falha, essa pessoa que talvez esteja te ferindo na vida de uma outra maneira. Porque a gente já estudou várias vezes que quando a gente tem mágoa, amargura, rancor e ódio, quem carrega o saldo negativo é a gente. O outro não tá nem aí. Nem sabe, às vezes, que tu tá magoado e tu fica lá carregando aquele caixão, né? Então, a empatia vai nos libertar disso. Muito bem. Depois eu passo para vocês isso, tá? Se não conseguir anotar. O segundo momento é o explorador. Amo explorador. A faceta do explorador, do sábio que a gente tem dentro da gente, todo mundo tem isso, tá? É fácil, é só ativar. O explorador, ele é curioso. Ele quer saber, ele quer entender, mas o que que é isso? Mas de onde vem? Mas por que que é assim? Mas quem falou? Como funciona? Mas por quê? É quase uma visão infantil sobre as coisas, né? Assim, no sentido de ser curioso. Ele tem genuinamente uma franqueza de saber, ele tem sede, ele quer conhecer.
Por que que é desse jeito? E como que pode ser? E para onde que vai? E quais são as possibilidades? Ele tem... A janelinha de vocês está na frente, né? Deixa eu diminuir aqui rapidinho. Ele tem fascinação pela questão que está acontecendo. Então, o que que acontece? Quando a gente vai ativar o sábio, a gente fala sobre o desejo de saber da onde que vem essa situação, por que que ela está acontecendo dessa forma. Se existe alguma coisa que eu posso fazer para mudar essa rota de sequência de eventos, como que eu posso me inserir, que mudança eu posso fazer em mim que pode mudar essa situação? É um questionamento. Pode falar, Márcia. Então, eu vejo essa curiosidade se a gente ativar o nosso lado criança, sem vergonha de perguntar, com aquela curiosidade genuína que as crianças têm. Eles veem um negócio e eles perguntam: o que que é isso? Para que que serve? Como é que faz? Porque isso traz abertura para a gente, muito ensinamento. As pessoas costumam perguntar como é que eu sei tanta coisa. É porque eu sou muito curiosa e eu sou simples. E aonde eu chego, se tem alguém fazendo alguma coisa diferente, eu vou lá perto, olho e pergunto: o que é isso? Como é que faz isso? Então, além disso trazer empatia com o outro, a gente sempre aprende uma coisinha nova. E eu acho que tem que ter essa simplicidade de criança. Não ter vergonha de perguntar. Tipo assim, eu vou mostrar que eu não sei. Mostre que você não sabe. Porque isso, além de criar uma empatia, uma ligação, você acaba aprendendo mais coisas. E eu acho que é esse mesmo lugar de criança que você falou. Olhar o outro como criança e se pôr como uma para ativar a curiosidade e explorar esse lado, né, na gente. Costuma funcionar. Maravilhoso. É isso. E tem outra situação também, ouvindo a Márcia, que eu me lembrei, que é, por exemplo, assim, ó, em conflito, em uma situação de estresse, como que é ativar o explorador? É, por exemplo, não querer ganhar a discussão. Quando a gente está no meio do conflito, da dificuldade, com muita frequência, a gente só quer sair ganhando. Às vezes a gente escuta, a gente não tem, lembra da escutativa que a gente já falou? Às vezes a gente não aciona uma escutativa, a gente não aciona a empatia, a gente só quer ouvir para poder responder, para ganhar a discussão. Quando a gente ativa o explorador, a gente está falando sobre genuinamente ter a intenção dentro da gente, nosso coração, de querer saber por que que é daquele jeito. O nosso comprometimento não está na vitória, em sair com razão, ou a gente está em querer descobrir o que está acontecendo. Percebe a diferença? Quando a gente está no conflito, porque essa situação que maravilhosa que a Márcia aprofundou, é quando a gente está em evolução, crescendo, querendo conhecer, querendo ampliar os conhecimentos. No conflito, nos dá a possibilidade de entender de onde vem o conflito, qual é a posição que a pessoa está, a minha, e como que eu posso resolver. Quais são as possibilidades? O explorador, ele gosta de saber todas as possibilidades. E só pode ver as possibilidades quem não está apavorado tentando sair ganhando, né? Então, o explorador, ele consegue perceber mais possibilidades e escolher o melhor caminho. Ele traz mais profundidade. Por quê? No meio do caos, por exemplo, tu consegue entender de onde vem cada vertente. Por que que a pessoa está reagindo desse jeito? O que será que aconteceu? Mas por que que eu estou sentindo essa vontade de ficar combatendo? E por que que eu não quero ouvir o que ela tem para dizer? Enfim. Ou numa situação tranquila, de querer saber mais a respeito daquilo, ao invés de mostrar que tu conhece. Às vezes a gente tem 10% de conhecimento sobre o assunto e a gente não quer sair por baixo. Aí, em vez de se mostrar curiosa e falando, nossa, que interessante, ela sabe mais do que eu, peraí, mas como funciona? Como que é? E pergunta, e ganha ensinamento, ganha compreensão dessa pessoa, ao invés disso, o que que a gente faz?
Não, quer mostrar que também sabe. Aí pega aqueles 10% e pá, vira um escudo. Nada entra, a gente só entrega os 10. Ganhamos nada, né? Pode falar, Márcia. Ah, não, tá com a mão levantada. Então é isso, né? Olha que legal, né? Aqui, só aqui nessa conversinha rápida, a gente já conseguiu dois caminhos totalmente diferentes ativando o sábio explorador, né? E à medida que a gente vai criando esse relacionamento com o sábio, ele vai ganhando amplitude na nossa vida e a gente vai descobrindo formas diferentes de acionar essas facetas do sábio. Eliana, posso te perguntar? É, fala um pouquinho sobre a tua visão a respeito dessas, se tu tem mais alguma visão para inserir a respeito do sábio explorador. O que que tu pode falar dentro da tua vida e da tua experiência a respeito dessa visão de exploração, né, de explorador do sábio? É, eu acho que, do jeito que você falou, da gente voltar a ser criança e ser menos arrogante para aprender, né? Também, né? Arrogância, putz, que legal. Você Uhum. falou dos 10%, às vezes a gente sabe 10%, mas a gente quer se impor realmente e falar, eu sei esse assunto, eu já me vi nisso, tá? Hoje eu sou muito mais ensinável, então eu recebo mais, eu não que eu feche a minha boca, eu acho que fechar também não é o certo, mas e aí eu aprendo mais, entendeu? E eu queria só dar um exemplo, você falou da empatia, Uhum. Cascavel, assim, eles falam que as pessoas não têm muito acolhimento, né? Perguntaram para mim se eu senti isso. Muito. Você entra no elevador, você fala bom dia, ninguém responde nada, nem olham para você. E falaram isso para mim, que eu ia sentir isso quando eu fui fazer o teste para jogar aqui na BB. E eu falo que Deus mostra de uma outra maneira, né? Porque o primeiro dia que eu fui fazer o teste, eu me senti assim muito, elas todas jogam muito bem, né? São tudo assim, oi, 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 oi. E assim que terminou o treino, né, que era uma avaliação, uma das que é uma levantadora máxima, né, que faz tudo, falou assim para mim: pode passar na portaria e assinar a sua ficha que você já está dentro do time. E pelo que eles falavam que não tinham acolhimento, então eu falo, então quer dizer que eu estou transformando isso aqui, né? Porque eu não tenho isso de não conversar bom dia, boa tarde, e hoje eu sou super acolhida, tem 2 meses que eu estou aqui, né? Então elas mandam mensagem, convidam para sair, para ir nos eventos, coisa que falaram totalmente ao contrário. Isso vai mais da nossa postura, né? Então, de não querer ser. Por mais que eu saiba bastante, eu tenho que aprender a guardar para mim, se fazer como criança, realmente voltar a ser criança para aprender mais, né? Que legal, ó, a Eliane trouxe já para mim duas visões da mesma situação. Então a gente pode ser arrogante, adorei essa palavra, cabe muito bem. A gente pode ser arrogante de não querer aprender porque sabe 10% e quer mostrar que sabe tudo, mas também tem o viés de que quando a gente domina um assunto, quando a gente de verdade conhece o assunto e a gente entra como expert, e aí a arrogância? De ouvir o outro, de saber, não, mas eu conheço esse assunto. Mas tu conhece tudo. Então, tudo aquilo que é cheio não pode ser completo, certo? Não pode vir mais coisa num copo que já está cheio. Então, se você se vê completa, pronta, fechada, vai entrar o quê? Então, a gente precisa sempre ter espaço, né, no nosso recipiente do ser para que caiba mais sabedoria, mais ensinamento. Mesmo como expert, você se colocar em humildade, num viés do explorador, ou seja, curioso e querer saber mais, ainda que você saiba muita coisa a respeito do assunto, ou nada, só vai contribuir para o teu benefício. Então, essa é a ideia. Mais uma coisa que eu queria trazer aqui, eu até vou ver se eu faço um esquema para vocês e mando depois no grupo, que é assim, ó, ativando o sábio, explorador, a gente trabalha o erro, quando a gente erra, de uma forma diferente. Quando a gente comete um erro e a gente tem o sábio explorador ativado,
ele vai entender o erro como uma dádiva, um benefício. Por quê? Primeiro porque o erro significa que muito provavelmente eu testei algo novo, algo que eu não tinha certeza de funcionar. Ou mesmo que tivesse, o erro revela algo a ser melhorado. E se eu consigo olhar o erro como uma dádiva, eu consigo ter o quê? Um aprendi. Entendeu? Então, quando a gente ativa, como que eu sei que o meu modo explorador está ativado? Quando eu consigo ver um erro que eu cometi, se eu estou na arrogância, eu vou querer encobrir, esconder. Porque se alguém descobrir meu erro, eu vou ser desmascarada. E isso não é verdade. Com o sábio ativado, o sábio explorador ativado, o erro se torna uma bênção, que vai gerar um aprendizado, que vai dar uma nova solução para a minha vida, que vai proporcionar um novo resultado, e assim vai criando essa sequência de evolução, tá? Qual que é o jogo que a gente vai? Como é que a gente vai trabalhar o explorador na nossa semana? Em um conflito, então tu tá lá com aquela pessoa que você quer morder, quer arrancar um pedaço, você vai dedicar 3 minutos, gente, 3 minutos é muito tempo. 3 minutos para te tirar toda a tua expectativa de cima dela, todas as suas exigências, tudo aquilo que tu tá jogando em cima dela, tu vai retirar, limpar e vai se entregar no fascínio de descobrir o que que aquela pessoa está sentindo. Você vai se genuinamente se interessar, se colocar no lugar dela e entender o que será que está acontecendo com ela. Apesar de tu estar ativando o explorador, porque aqui tu quer descobrir o que tem por trás, o que motivou ela, você também está acionando a empatia indiretamente, porque você está dedicando seu tempo a esse processo, né? Mas aqui a questão do investigativo e da curiosidade é o que ativa o explorador, tá? Depois a gente tem a terceira faceta, que é o I9, a visão do sábio através da inovação, que é o quê? Um refresh de mindset, né? É sempre a busca do novo. Então, quando a gente fala do explorador, do sábio I9, a gente fala de uma vivência através da quebra de parâmetros tradicionais. Eu faço isso todo dia do mesmo jeito. Eu faço isso há 10 anos, sempre funcionou. Eu faço isso, sempre funcionou. Né? Às vezes a gente quer mudar de vida, quer melhorar, mas não faz nada diferente na nossa rotina e tu quer esperar uma coisa nova como? Então, quando a gente aciona o sábio inovador, ele vem a quebrar parâmetros. Ele não trabalha por suposição. Putz, presta atenção nisso aqui. Supõe-se que ele tal coisa. É tudo dentro da tua cabeça. Tu precisa se comunicar, compartilhar, buscar saber através do acesso de outras coisas e pessoas. A suposição te coloca numa posição muito perigosa. E os hábitos, né, que a gente já falou. Fazer tudo do mesmo jeito. Boa semana, linda. Novas formas de perceber e fazer as mesmas coisas. A gente vai ter ali, a gente já teve um exercício da Márcia lá atrás, né, gurias? Tá vendo que a gente sem querer trabalha mesmo sem saber a definição. Então, o modo sábio inovador, ele vai sair da presunção. Quando tu busca uma coisa nova, tu vai se colocar numa situação onde você não domina. Então, você sai dessa presunção de que você domina a questão e que você sabe como fazer. Se você ativa intencionalmente a coisa do fazer diferente e de se colocar vulnerável nessa ação, você sabe que você está em terreno novo, então você já entra com mais humildade e consegue trabalhar essa área. O que acontece no modo do I9? A gente precisa acionar, isso para empreendedorismo funciona muito bem, é um excelente exercício. A gente coloca intenção em ter ideias diferentes, a gente está comprometido em ter soluções diferentes.
e não resultado positivo. Entende a diferença? A gente não tá, claro que a gente quer acertar, mas a gente não tá focado no não errar. A gente está focado no experimentar coisas diferentes para ter um resultado talvez igual a esse ou diferente, enfim. A gente tem um objetivo e o meu caminho até esse objetivo é por caminhos diferentes do que eu estou habituado a fazer. Por ser diferente, talvez ele cause um resultado que não é aquele que eu programei, mas isso vai trazer ensinamento e amplitude de horizontes, né, de conhecimento do caminho. Então, quando a gente trabalha novas ideias, não só conosco, mas com os outros, de esperar que os outros façam diferentes, não é muito difícil. Gente, não dá para ter isso com julgamento. Você não pode julgar cada nova tentativa ou alguma coisa maluca que acontece. Para isso, a gente pode modelar Google, vários outros grandes empresas de inovação, eles têm, inclusive, salas de brincar, né, para que as pessoas possam extravasar e curtir, se divertir. Por quê? Porque quando a gente fala de inovação, a gente fala do lado direito, do lado criativo. O lado esquerdo do cérebro, ele vai te manter na sobrevivência. Lembra que eu falei lá atrás dos sabotadores? Os sabotadores foram criados por uma razão muito nobre. Eu não estou desmerecendo a existência deles. Eles nos fizeram sobreviver a situações muito complicadas. Mas eles não podem ficar gerindo a nossa vida. Os sabotadores estão para a sobrevivência. O sábio está para a vida, para a criação de vida, para experiências, para o máximo do ser humano que você pode ser. Então, viver na sobrevivência é baixo, é uma frequência baixa. Vai te ajudar? Talvez te ajude a não morrer, mas a gente não está nessa vida para não morrer, a gente está nessa vida para viver experiências, para aprender, para transformar a nossa e a vida do outro por consequência da nossa. A mudança do outro é sempre através da nossa própria mudança interna. Então, quando a gente tem a questão das ideias e a falta do julgamento, a gente nos permite tentar essas coisas novas que talvez deem errado, né? Lisa, tu pode falar? Ou tu pode falar? Faz assim ou assim. Pode? Não sei se eu vou saber. Quando a gente fala de novas ideias, o que será? Tenta pensar, talvez, em alguma coisa na tua vida para ficar mais fácil. O que será que pode nos impedir e dificultar essa nossa tentativa de fazer coisas novas? O que pode bloquear essa nossa inovação? O que tu acha? Eu acho que, de repente, é ver as coisas e sempre falar não, né? Às vezes você vê as ideias e você tá sempre na negativa, só vê o não, né? Ou mais, né? Mas nunca vê de falar de repente, sim, vamos ver, vamos buscar o caminho, né? Tá sempre, sei lá, às vezes surgem as ideias e você fala, aí você escuta, em vez de você olhar pelo outro lado, vendo o que tem de bom ali, às vezes você nem escuta, você fala não, você vai sempre bloqueando, né? O não, não, mais, né? Eu acho que é por aí. Verdade, nossa, é isso aí. É se abrir, muito bem. Exatamente isso, é se abrir. Nossa, isso ajudou muito, Lisa. Muito bom. Então é isso. Quando a gente estiver acionando o inovador, a gente vai dizer sim. Então, cuidado, já pega essa dica, muito bom. Quando você se vê numa situação nova que tu não domina, antes de falar, não vou por aí, não conheço, não sei, tô com medo,
dizer sim. Tem até um filme que fala sim, senhor. Alguém já viu? Que ele tem que dizer sim para tudo. Que começa a viver uma vida tão radical. Ai, meu Deus, podia dar essa... Fica essa dica junto. Sim, senhor, de filme. Não é o filme que eu vou sugerir, mas fica a dica aí. O cara aciona do modo hardcore o sábio inovador dele. Sim, senhor, é com aquele cara que fez o Ace Ventura, fugiu o nome, Jim Carrey. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui a atividade. Deixa eu compartilhar rapidinho de novo. Então, para trabalhar a inovação, a gente, por exemplo, experimenta da sua rotina de trabalho, se você consegue fazer uma reunião de brainstorm. Ou com a família, pode ser uma reunião de família, se a família está enfrentando algum problema, né? Vamos dizer, não vou nem especificar para não limitar, ou uma roda de amigos, né? Se tu sente que está rolando algum problema que não está sendo transposto, sugere uma reunião de brainstorming. Na reunião de brainstorming, a gente lembra do sem julgamento. Para a gente ativar o sábio do Inove, a gente não pode ter julgamento. Porque como a gente não sabe o resultado dessa coisa nova, às vezes uma coisa que pareça muito ridícula pode trazer um resultado tão positivo, tão maravilhoso. Quer ver? Vou dar uma ideia. Quem já viu uma das propagandas, milhares que existem, maravilhosas, que duas empresas adversárias, qual que é a palavra? Não é adversário, é concorrentes. Duas empresas concorrentes, como, por exemplo, McDonald's e Burger King. Não parece assim, ó, olha a ousadia e a chance de dar errado de colocar a marca da concorrência na sua propaganda. Ou o Monbiju. Lembra do Monbiju? Do garoto que traz lá, tem essa marca e a nossa, que era eu nem me lembro mais o amaciante, Comfort. Era Monbiju e Comfort. Então, se você é muito fechado, se você é muito restrito, quando uma pessoa vier para você e dá uma ideia dessa de colocar o concorrente no teu horário pago de propaganda, você vai dizer, cala a boca, né? Você tá aí doido? Não, de jeito nenhum. Não. Não. Então faz assim. Pode dar errado? Pode, mas daí você tentou. Podia ter dado errado essa propaganda? Podia. Deu tão certo que uma galera usa essa fórmula, né? Então aí tá um exemplo de uma coisa que a gente naturalmente gostaria de repelir. De jeito nenhum vou dar quórum para o nosso concorrente, que deu super certo, porque alguém teve a coragem de dizer que sim e se expor ao erro. Então, nada de repelir ou avaliar a ideia que está vindo. Pelo contrário, você vai, durante uma reunião de brainstorming, o não precisa não existir. Presta atenção, foge do não. Numa reunião de brainstorming, são várias ideias desconexas, malucas, não tem problema. A ideia é fluir. Porque, às vezes, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta ideia vai surgir uma quinta que vale a pena. Ou às vezes lá na 20ª que vale a pena, mas só vai chegar na 20ª se você trabalhar todo o início da jornada. Doideira. Então começa a ter ideia. Durante o processo de brainstorming, quando você for falar, você vai pegar a última ideia. Então vamos dizer que a Márcia deu ideia e falou assim, olha, tô até tendo um insight aqui, Márcia, de uma conversa que a gente teve, vendo que eu não acionei o sábio. Eu quero tornar a reunião mais participativa. Eu vou mostrar como que é o sábio 9, tá? Legal, eu gosto dessa ideia de ser mais participativa e de talvez a gente poder abrir a reunião e não só no final, mas também no meio dela. Gosto da ideia de abrir a reunião também no meio, durante o processo, e de repente, da gente fazer mais uma reunião para ter, de repente, durante a semana, um outro horário, sabe assim? E aí começa a ter ideias a partir daquele assunto e vai falando. E que talvez ter alguém para anotar é legal,
ou, enfim, cada um especifica como quiser, mas ter isso anotado e vai anotando essas ideias e vai estruturando o raciocínio e vai indo, que vai surgir uma coisa bem legal e bem diferente. Por quê? Quando a gente não trava, não fala mal, não julga, você não fecha. O não fecha. Deixa vir, acolhe, aceita. Porque daí a pessoa que está mais tímida vai poder participar mais, o medo de falar alguma coisa errada vai sumindo e as ideias nobres vão aparecer, tá? Vamos lá, preciso acelerar. Navegue. O Navegue, ele vai trazer os caminhos alternativos pela bússola interna. O Navegue é aquele viés do sábio que nos permite testar essas coisas novas, né? Porque enquanto o sábio do Inove tem as ideias, ele sai fora da caixa, o navegador vai ter essa coragem de navegar por esses mares desconhecidos. Mas como saber onde ir e onde não ir? A bússola interna. É aquela nossa voz interna, no meu caso, o Espírito Santo. Então, quando eu tenho ideias e me vêm possibilidades e oportunidades, e eu consigo estar aberta, e eu consigo me dispor a ter ideias sobre isso, eu uso minha bússola interna. Mas isso é bom? Isso atende o meu propósito? Isso tem benefício? Quando a gente aciona a nossa bússola interna, a gente está falando com os nossos valores mais profundos. É aquilo que rege a nossa vida. Isso faz sentido para mim? Para o meu caminho? Vai me levar mais perto do meu... Tem chance de me levar mais perto daquilo que move a minha vida? E aí essas escolhas vão sendo feitas baseadas naquilo que move o nosso propósito de vida. E aí, à medida que a gente vai fazendo essas escolhas, a gente vai caminhando mais perto daquilo que nos dá prazer de viver, porque a gente quer viver alinhado ao nosso propósito. Quanto mais fora do propósito a gente tá, mais infeliz a gente se sente. Infelicidade, insatisfação é fora do propósito de vida. Mas eu não sei qual é o propósito. Começa sabendo que se tu tá triste, deprimido, se a vida não tá te dando tesão, alegria, tá fora. Revisita. Olha para a bússola, quais são os seus valores, aonde que você está enraizando, né, as suas decisões, as suas escolhas, para onde que você quer ir. Opa. Aqui. Eu mudei. Então, esquece essa reunião de brainstorm, eu vou arrumar depois. No Navegue, o exercício, ele é uma reflexão assim, ó. Como que você vai fazer as escolhas, tá? Você vai se imaginar, pega essa escolha, vamos dizer que é uma escolha importante, você vai se imaginar daqui a X anos. Quanto mais densa a escolha, mais anos tu vai pôr nessa decisão. Daqui a 5 anos, se eu não tomar essa atitude, vai ferir? Vou me arrepender? Vou. Então, vou fazer. Mas tem chance de dar errado. Mas eu não vou me arrepender de não ter feito, eu vou fazer. Daqui a X tempo, vai fazer diferença essa escolha? Não vai. Então, eu não vou perder tempo com ela. Porque quando a gente ativa o explorador, vão se abrir N possibilidades para a gente. A gente vai começar a ver muitas possibilidades de resolver as questões. O navegador, ele vai te ajudar a decidir qual é a melhor. Entende? Quando você estiver vivendo o sábio na sua plenitude, vão vir muitas possibilidades. E para escolher a melhor possibilidade para o seu caminho, precisa usar a bússola para entender se isso está alinhado ao seu propósito ou não. Às vezes a gente quer fazer uma escolha por benefício, por birra, por um desejo de uma situação da hora, que essa situação que parece terrível agora, daqui a 5 anos, 2 anos, 1 ano, não vai ser importante.
Quando você vê que essa situação não vai ser importante lá na frente, você entende que ela não precisa tanto empenho nesse momento, entende? Fica claro? Então, o navegador, ele vai conseguir perceber a emoção atual daquilo que te inspira alinhado ao teu propósito. O que acontece? Se a gente não tem essa presença ativa, essa consciência ativa, a gente começa uma vida de reação, sim ou não? Né? Se a gente não tem essa presença ativa, a gente começa só a reagir às coisas. E a reação às coisas não está alinhada ao propósito, está comprometida com a situação que tu está vivendo. Então, quando você tem consciência de aonde você quer ir, qual a bússola, para onde está apontando a sua bússola interna, qual é o seu propósito, você entende se aquela situação está te desvirtuando do propósito ou te alinhando ao propósito. Não é fugir, evitar conflito, é entender qual é a batalha que você vai entrar, qual é o caminho que você vai percorrer. Então é isso, se imagina, fecha o olho para tomar uma decisão. Fecha o olho e se imagina em uma bifurcação. Aí imagina, as decisões que tu tem que tomar são os caminhos na tua frente, certo? Encruzilhada, tá lá pensando, qual é o caminho que eu vou seguir? Imagina que no final da tua vida, ou de um período específico, mas tenta pôr assim no final da vida. Essa decisão, qual o caminho que vai te aproximar aquilo lá que você quer viver lá na frente? E aí vai. E vê o resultado. E a cada nova bifurcação, ou seja, a cada novas opções e escolhas, uso a mesma reflexão. Isso vai me alinhar ou vai me afastar? Eu ainda acho que falta só a Keila e a Elza, né? Elza, tu pode falar? Não sei. A Keila, pode falar? Eu, Elza. tá me ouvindo? Sim, agora sim. É ruim, é um apartamento pequeno, todo mundo tá dormindo. Tá bom. Pode deixar. Bom, se alguém quiser, é só levantar a mãozinha ou abrir o microfone, tá? Então, deixa eu pegar aqui o próximo, segura aí. Vou correr, gurias. Aqui. Ative. Ai, então, agora a gente tem o Ative. Esse modo Ative do sábio é onde a gente se coloca. É quando a gente já treinou todos os outros. Sinceramente, assim, ele vem na sequência, ele vem depois. É quando a gente já percebe, já tá com todos os sábios, as facetas ativadas e os sabotadores bem diminuídos, a gente começa a entender que tudo na nossa vida é dádiva e oportunidade. Cara, viver essa vida é um flow. Aqui é o flow. Aqui é o flow. Quando você tá com o ativo acionado do sábio, tudo é escalada, tudo é crescimento, tudo é oportunidade. O erro me ajudou a crescer, o acerto me ajudou a crescer. Funciona super bem. Aqui é quando tu tem um direcionamento de energia emocional, mental, mindset, funcional, ativacional, ação, todas direcionadas para o teu propósito. Quando você consegue acionar todos os sábios e silenciar todos os sabotadores, tu tem essa canalização de energia emocional, mental e funcional para o propósito. E aqui é o burst, aqui é o flow. Então, isso vai naturalmente acontecer. O ativo, eu diria que é tipo a coroação, sabe? É quando você ativou tantas vezes o sábio e ele tá tão ativo no seu quociente positivo, ele tá tão grande na sua existência de vida, e os sabotadores que são negativos, eles estão tão
diminuídos e silenciados, que é o teu modo de viver. Então, por exemplo, o que acontece quando a gente está com o sábio ativado em sua plenitude, né? Quando acontece uma coisa ruim com a gente tem empatia com a situação, conosco e com quem está envolvido. A gente não gera mágoa. A gente não se ressente porque a gente tem o modo empatia ativado. E isso nos coloca em modo de aprendizado imediato. Isso nos dá uma aceleração de crescimento. Então, ao invés de a gente ficar paralisado num sentimento de mágoa e de ranço, quando a gente está com o modo de sábio ativado, a gente naturalmente já vai para empatia e entra numa escalada de aprendizado que é de crescimento, de aceleração de crescimento. E aí a gente ganha o flow, a fluidez. Quando a gente não está com esse modo ativado, a gente ganha um ralo emocional. Já ouviram essa expressão? Deixa eu abrir vocês aqui. Já ouviram essa expressão? Ralo emocional? Então, quando você sente que tem um ralo emocional ativo, é porque você não acionou os sábios e você não está executando o modo sábio nessa situação. Aí a gente tem a paralisação pelos sentimentos negativos, os sabotadores vão estar em ação e a gente começa a ter o ralo de energia. Então, ao invés da energia nos fazer subir e evoluir, ela faz a gente paralisar ou decair, tá? E aí, eu preciso encerrar. Então, deixa eu colocar aqui as atividades rapidinho, só um pouquinho. Eu não sei se só um minutinho. Eu não sei se tem mais alguém que quer falar. Tá. Vamos lá. Tarefa. Se alguém mais quiser falar, só abre o microfone, tá, gurias? Fica à vontade, que a gente já tá encerrando aqui. Então, vamos lá. Os sabotadores vivem... Isso eu já falei, né? Os sabotadores vivem para a sobrevivência e o sábio para o desenvolvimento. Então, quanto mais os sabotadores estiverem mandando na nossa vida, mais na reação, na sobrevivência, na falta, na escassez, na baixa frequência a gente está operando. Pode ser também em alguma área da vida, não precisa ser tudo, às vezes só na área do relacionamento a gente está com o sabotador ativo, sabe? Todas as áreas da nossa vida, elas estão, apesar delas fazerem parte da nossa vida sequencial, elas são separadas, tá? A consciência e a percepção de presença precisa ser ativada em cada área da vida, tá? O tempo todo. Vamos lá. O filme da semana é Hit, Conselheiro Amoroso. Por quê? Porque ele é um cara, vocês vão ver, acho que não é novidade para ninguém, que toma uma decisão de mudar o mindset e a forma de agir. Só que ele entra numa vertente, isso também pode acontecer, de não permitir que a vida interfira na vida dele. Então, a gente começa numa escalada positiva de crescimento e a gente, se não tem uma percepção boa da realidade, a gente se vê naquilo que a Eliana falou, da arrogância, né? E aí a gente acaba se fechando. Gente, deixa eu falar uma coisa rápida. Se mostrar vulnerável naquilo que a gente não domina é muito difícil. Porque quando a gente abre a vulnerabilidade, mostra a nossa vulnerabilidade dentro de uma coisa que tu já dominou, é fácil. Porque você já tem domínio. Mas quando você tem uma rede de apoio boa, relações que geram vida na sua vida e se mostra vulnerável na parte que ainda não está resolvida, é aí que você de fato pode ganhar. Então, precisa sim se envolver de pessoas nobres, de pessoas que estão no mesmo propósito que você, permear a sua vida com pessoas com o mesmo, ou melhor, ou não, né? Com mindsets ainda mais evoluído que você, para que você possa se expor dentro de um ambiente seguro e poder ter o crescimento, tá? Então, no HIT aqui, a gente vai ver um pouco desse poder de decisão, de se colocar
protagonista da própria vida, mas também de parecer que está dominando e no fundo está só se escondendo, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. A Bíblia eu queria concluir uma leitura que eu já dei lá atrás. Como a gente está falando da leitura do sábio, que é uma leitura de crescimento e é uma leitura para o desenvolvimento e não de escassez, de religiosidade, de baixa frequência, o desafio de ler a primeira e a segunda carta a Timóteo eu acho que eu só dei primeira, né? Só dei a 1 Timóteo, eu dei as duas. Só um, né? Da outra vez. Não sei se a Lisa sabe. As duas cartas é ler sem religiosidade, tá? O jejum da semana eu já falei, aplicar um sábio diferente por dia, o dia inteiro, o tempo todo. Então vai ser uma semana bem puxada emocionalmente, tá? Só deu um, né? Não, pode... Foca no segundo que é novo, mas usa os dois, tá? Porque é um conjunto. E a gente encerra Timóteo. E a modelagem Daniel Goleman, tá? Vocês vão descobrir sozinhas por quê. Lembrando que a dica da modelagem é, se vocês conseguirem tirar uma característica que transforme de verdade você, já tá bom. Precisa fazer um relatório de 100 coisas que o cara faz ou que o cara mostra e não aplicar na vida, né? Então, se você conseguir aplicar uma coisa que ele ensina e mudar a sua forma de agir, já valeu. E aí, meus amores, tem alguma coisa para falar? Ô, Mari, posso só falar uma coisinha? Pode. Ontem eu vi um vídeo do David Leonardo Uhum. explicando sobre Pedro e João. E aí ele deu um exemplo, por exemplo, de vou falar um pedidor de esmola, tá? Vou falar assim, que você chega, você passa na igreja, ele estava lá, você passa e dá o dinheiro. E que esmola não é aquela que você tem sempre na bolsinha, aquela moedinha e dá. Esmola é quando você dá sem intenção, sem ter. E não é só dar esmola. Você chegar para a pessoa e diz que Pedro e João falaram assim para ele assim, ele pediu, ele não tinha dinheiro, ele só tinha ouro e prata. Mas não era só aquilo, era sobre dar a mão direita e levantar a pessoa. E você falou hoje da empatia sobre isso, aí eu lembrei. Que Que às lindo. vezes a gente passa na rua, você vê aquela pessoa ali na igreja, direto, você vai lá e dá uma esmolinha ali. Que não é isso. É você chegar, conversar. Você conversa, você já passou ali 10 vezes. Você sempre deu, mas você já chegou na pessoa e falou assim: bom dia, tudo bem? Como você está? O que que levou você a estar aqui? O que está acontecendo na sua vida? Isso para a gente mudar. Eu fiz uma atividade a semana passada que a Lorena pediu sobre abordar o mendigo. Uhum. E eu não achava um mendigo aqui. E todo mundo do grupo não achava. Foi incrível. E eu fui na rodoviária, eu tive que ir para São Paulo e eu vi 2 mendigos lá pedindo, eu até ajudei. Dei o dinheiro, ele comprou, vendendo chocolate. Eu falei, eu não quero chocolate. Eu dei o dinheirinho. Aí ele veio me abordar de novo. Aí eu falei, mas eu já te ajudei, porque demorou meu ônibus, né? Aí ele falou assim, ele voltou e falou, moça, eu já comprei outra caixa. Eu falei, isso, você está sendo empreendedor, muito bem. E não é que eu fui na rodoviária, procurei, não achei. Achei um outro que foi muito legal. E de repente, enquanto eu estava abordando ele, eles filmaram. Se vocês quiserem, depois eu mostro para vocês. Eu tenho filmado. Aí esse que eu tinha visto passou do nada. Eu nunca imaginei que eu iria encontrar com ele de novo. E aí ele falou assim: Você não quer responder o que essa minha amiga está falando? Ele falou: Quero. Aí ele contou a história dele, você não tem noção. E os dois sabiam partes de Bíblia. Era a coisa mais linda. E um tinha uma Bíblia, moram na rua, e um tinha a Bíblia no posto de gasolina. E ele falou até a parte que ele gostava, no dia que ele gostou, que aquilo mudou a vida dele. E é muito lindo. É umas histórias assim que às vezes a gente passa, dá a esmola, mas você não pergunta, não fala um bom dia, como se eles fossem um bicho. E se eu te contar que eu fiquei morrendo de medo, e eu fui simples, com uma bolsinha de ser assaltada, porque a gente julga sem saber. E foi assim, algo maravilhoso. Se você depois deixar, eu ponho eu passo para vocês, você passa para elas. Como Legal. foi a filmagem deles, do que eles falaram?
Bem legal. Eu acho que o exercício aí tem duas coisas que eu quero ressaltar. Primeiro é a intenção. Sim. Então, isso funciona, quando a gente fala de religiosidade, é isso, é que existe uma ação sem intenção. O que eu entendo quando a gente fala do cristianismo é essa mudança de dentro para fora. Não é necessariamente sobre. A gente não precisa. Não posso falar isso, não vai ser mal interpretado. Se a gente conseguir mudar o nosso interior e a nossa forma de viver a vida, o mundo em volta muda junto. Devagar, gradativo. Então, é um desafio a gente mudar a nossa essência, o nosso modo de viver a vida. A gente conseguir ver, mesmo o mendigo, atendente, o médico que está te atendendo mal, às vezes a gente reclama que o médico, nossa, Tratar nem bem olha o na minha próximo, né? cara. Tratar bem o próximo, né? Às vezes a gente está falando do Você médico, recebe o que retrata você dá, né? Você recebe o que você dá, né? isso. Né, todas as esferas de profissão, todas as esferas de pessoas que cruzam o nosso caminho, a gente perceber esses seres humanos. A gente não sabe como está o coração dela, o que está se passando, né? E às E vezes a gente fala, poxa, que empatia arrogante, né? é vestir, né? Julgamento, né? É o julgamento, né? E é se revestir de empatia para conseguir entender essa realidade. E um segundo momento, daí eu esqueci, que era a empatia e a segunda coisa que tu falou, eu esqueci. Arrogância. Márcia tem que ir. Gente, então vamos finalizar 6h20. Muito bem, tá passada a tarefa e a gente vai se falar. Ó, para quem quiser participar, essa quarta-feira, às Aí eu 20, esqueci, viu? não tem problema, eu mando lá no grupo. É porque uma semana eu fiquei doente e a outra semana não deu para fazer. Essa semana, a quarta-feira, às 8h30 da noite, a gente se reúne por 1 hora para ter uma troca onde vocês falam mais do que nós. Tá bom, A Adriana. ideia é ter um retorno sobre o estudo de vocês, tá bom? Um beijo no coração e até Obrigada. quarta ou Uma segunda-feira. ótima semana. Tchau, gente.